Agora, gravando então. Esse é um webinar apoiado pelo Fórum Empresas com Refugiados, em parceria com a Tente, que também é uma parceira estratégica do Fórum Empresas com Refugiados. Convido a todos a, caso ainda não participem do fórum, imagino que aqui tem bastante empresas que já estão no fórum, para se juntarem a nós. Somos essa iniciativa, né, que foi lançada esse ano, em junho desse ano, que tem o objetivo justamente de ajudar as empresas a avançarem nos seus planos de inclusão de pessoas refugiadas no Brasil, seja através da contratação, que é um pouco o que a gente vai ver hoje com a prática da Saitel, seja apoiando outras formas, né, o empreendedorismo de refugiados, apoiando a opinião pública, né, o combate à xenofobia. A população refugiada no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né, devido à crise na Venezuela. Então, as empresas podem apoiar de diversas formas. A gente convida a todos, eu vou deixar o link aqui no chat, mas para conhecerem o empresascomrefugiados.com.br, lá vocês podem ver diversas boas práticas de empresas, gravações de webinars que a gente fez, informações sobre contratação de refugiados. Então, e empresas que querem contratar, lá tem muita informação, a gente acabou de colocar um formulário lá onde é possível que a empresa anuncie a vaga, e as organizações que trabalham diretamente com refugiados recebem essa vaga e podem enviar os perfis de pessoas, né? Porque também uma das dificuldades é encontrar esses profissionais, né? Como contratá-los. E queria aproveitar e anunciar que a Saitel é a mais nova integrante do Fórum Empresas com Refugiados, acabou de aderir. Ontem mesmo recebi o termo de adesão, então sejam bem-vindos ao fórum. A gente já começa compartilhando a boa prática e já fica o convite para a gente escrever a boa prática, Adriana, depois eu vou falar com você, para o site, né? Para adicionar lá no site e vocês também se tornarem uma empresa mobilizadora, porque já estão fazendo muito, né? E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu apresento agora, então, a minha colega Ileana, que é da Tent Partnership for Refugees, que vai moderar o webinar de hoje. Obrigada, pessoal. Palavra com vocês. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Eliana Cruz e eu sou gerente de parceiras globais em América Latina na Tent Partnership for Refugees. Antes de começar, por favor, note que os participantes podem fazer comentários ou perguntas no chat e tentaremos chegar a elas durante a discussão. Como mencionou Vanessa, se esta é a primeira vez que você ouve estes webinars, estas conversas, organizadas pela TENCH, Acnur, Pacto Global, destacamos empresas que tomaram medidas para apoiar os refugiados no Brasil. Nós aprendemos sobre suas experiências, desafios, recomendações que elas têm, com a esperança de que aquelas de vocês que estão escutando hoje se inspiram para também iniciar esforços para apoiar os refugiados. Então, durante a sessão de webinar de hoje, vamos conversar com Adriana Wells, que é a gerente de recursos humanos na Saitel Group, no Brasil. Saitel é uma empresa multinacional americana de contact centers que já fez muito para ajudar os refugiados a se integrarem economicamente no Brasil e em outros países também. Hoje também estamos acompanhados por Jesus Reinaldo, que é uma pessoa venezuelana e agora trabalha como supervisor na Saitel Brasil. No final, vamos a pedir a Jesus que compartilhe sua experiência como refugiado trabalhando na Saitel e agora começando sua vida profissional no Brasil. Então, a Saitel é a membro da Tent Partnership for Refugees e também recentemente aderiu ao fórum e tem sido um verdadeiro líder nesse espaço, com a criação de centenas de oportunidades de emprego para pessoas refugiadas. Para aquelas que não estão tão familiarizados com a Tenchi, nós representamos uma rede de empresas globais que está tomando ações para ajudar os refugiados a se integrarem, por exemplo, oferecendo oportunidades de emprego. Na TEN trabalhamos com mais de 200 empresas, como a Unilever, a Claro, a Sodexo, com projetos de apoio aos refugiados, oferecendo orientação, recursos, melhores práticas. Se você quiser saber mais sobre a gente, vou compartilhar um link no chat em um momentinho.
Então, para começar com a Adriana. Adriana, obrigada novamente por representar a Sitel e compartilhar sua experiência conosco hoje. Quero começar com você falando um pouco sobre os esforços de Sitel no Brasil. Que Sitel tem feito para recrutar ou integrar refugiados em suas operações? Pode falar um pouco sobre isso? Claro. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de poder compartilhar um pouco das nossas boas práticas. A Saitel, ela tem atuado com o programa Refugiados há um tempo, mas ela começou de uma maneira muito tímida. Desde 2014, a gente começou com algumas posições e a gente percebeu uma grande necessidade, havia uma migração muito grande de venezuelanos, e, em contrapartida, nós tínhamos uma necessidade de atendentes, analistas de atendimento que tinham o idioma nativo, não necessariamente precisavam falar o português. E aí a gente viu uma oportunidade de poder atuar na integração, no acolhimento desses refugiados, e aí foi onde a gente começou a estruturar um projeto. O projeto ele começou a ser mais estruturado especificamente em 2019, e aí, vindo a pandemia, a gente conseguiu dar velocidade para o programa. Então, um dos grandes esforços que nós tivemos no início, quando a gente começou a receber essa demanda e essa solicitação dos clientes, foi a gente explorar um pouquinho quem eram os conhecedores da causa, né? Quais são as ONGs que atuam com refugiados, quais são os parceiros, quais são os projetos sociais que atuam diretamente com refugiados, igrejas. Então, a gente começou a entender um pouquinho com os experts no assunto, como que a gente poderia captar esses refugiados, né? A partir do momento que a gente começou a entender, a gente começou a explorar um pouquinho mais também as questões da legislação trabalhista, quais são os documentos que a gente precisaria apoiar esses refugiados, como que a gente pode dar o caminho das pedras para esse refugiado não atender necessariamente os critérios que a lei trabalhista brasileira exige para poder fazer a admissão. E aí a gente começou a fazer e estruturar o projeto com ele em andamento. A gente não tinha nada e começamos a estruturar. E aí, a partir do momento que a gente começou a estruturar, a gente começou a colher frutos, termos, refugiados sendo contratados. E a partir do momento que a gente começou a ter refugiados sendo contratados, a gente começou a implantar um programa de indicação, de indica um amigo, onde começamos a fazer dessa corrente do bem algo positivo, né? Então, de 2019 para cá, a gente teve um crescimento considerável no processo de recrutamento dos nossos refugiados. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava adaptar o nosso negócio, né? Então, um dos primeiros passos foi tentar identificar de que maneira a gente poderia fazer da experiência do candidato, que ainda não é colaborador, a melhor possível. Se eu não tenho a exigência dele falar o idioma português, como que eu vou fazer o processo seletivo com ele? Como que eu vou fazer o amparo na admissão? Então, a gente começou a olhar para isso. Então, todos os steps do recrutamento são feitos em espanhol, são conduzidos em espanhol. A gente entende que para uma pessoa que está migrando para um país que não fala a língua, ele está em busca de um lugar que traga estabilidade, que traga uma oportunidade de crescimento. Então, a princípio, já fazer um processo seletivo em espanhol já trazia não só o encantamento, mas o conforto, o amparo, tipo, estou falando a minha língua de origem, não preciso ficar preocupado em falar ou procurar palavras para ser aprovado. Então, isso também proporcionou uma mudança considerável nessa experiência do candidato. A sua pergunta é um pouco complexa, Ileana, porque você falou de recrutamento e integração. Então, quando a gente fala de integração, a gente está falando de uma transformação cultural. Nós precisávamos e precisamos olhar para dentro o tempo todo, olhar a nossa cultura
com o refugiado, acrescentando a essa cultura e não se adaptando a essa cultura ou não se moldando a essa cultura. Ele faz parte dessa cultura. Então, a gente, como eu disse, o Projeto Refugiados é um organismo vivo. Então, ele muda e ele vai se adaptando, ele vai se lapidando conforme a necessidade. Então, o que a gente percebeu? É um projeto que não é exclusivo do RH, é um projeto que é exclusivo da Saitel. Então, todo mundo, de certa forma, contribui para a integração do refugiado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma área de comunicação interna, todos os comunicados são feitos em português e espanhol. Todas as nossas notícias, tudo for voltado para a campanha, a gente envolve eles e fala a língua deles, né? Além disso, o treinamento, o onboarding é totalmente em espanhol. A gente sabe, a Eliana sabe disso, a gente tem variações do espanhol muito grandes. Então, quando eu tenho um venezuelano, por exemplo, sendo integrado para atender ligações do México, a gente precisa dar um banho de loja, a gente precisa treinar ele para tentar entender quais são as variações linguísticas que ele vai precisar se adaptar no atendimento do México, por exemplo. Então, a gente teve que fazer um processo interno com a liderança, então a gente teve muito patrocínio da liderança para poder alavancar e para poder crescer em relação a isso. E em 2020, a gente percebeu que a gente precisava olhar para os brasileiros integrando estes refugiados, e foi aonde a gente percebeu a necessidade de implantação de um programa que se chama Espanhol in Company. Então, que a gente colocou os brasileiros para poderem aprender o espanhol, principalmente os brasileiros das áreas de apoio, que têm contato direto com os refugiados, para poder experienciar, para poder já olhar para isso e começar a interagir com os refugiados na língua materna deles, né? Então, isso também foi um programa que repercutiu com base nessa experiência dos refugiados. Então, eu sei, a sua pergunta foi complexa, eu tentei resumir aqui alguns pontos que a gente traz como boas práticas, mas a gente percebeu isso fazendo, começando, né? Então, isso foi muito bacana. Não, incrível, realmente muito impressionante tudo o que a Saitel tinha feito. E sabe mais ou menos quantos refugiados você contratou até o momento de hoje? Hoje a gente conta com um time de um pouco mais de 730 refugiados no nosso time. Uau. É bacana o número, a gente tinha um número em 2019 de 119, em 2020 a gente começou a aumentar aí a quantidade e hoje a gente conta com 730 e poucos refugiados na companhia. Não, super legal. E eu acho que foi realmente impulsionado este projeto por uma necessidade comercial de talento que tinha a Saitel para seus clientes, e eu acho isso super interessante. E você falou uma coisa realmente importante, que uma coisa é recrutar pessoas refugiadas e mudar os processos para isso, e outra coisa é tomar algumas medidas para melhorar sua integração na empresa, para que seja um êxito. E eu, se poderia falar um pouco mais sobre algumas mudanças que tem feito na empresa sobre o processo de recrutamento, para recrutar mais pessoas refugiadas, para aprender sobre quais são os documentos que você precisa, particular para essa população. Se pode falar um pouco sobre que mudanças tem que fazer para isso? Eu acredito que um ponto principal foi tentar entender a população refugiada, tá? Então, o primeiro ponto é tentar compreender qual é o contexto que ele se encontra. Eu tenho uma vaga em São Paulo, aonde que está esse refugiado? Será que a gente tem algumas organizações que podem nos facilitar? Porque um venezuelano, ele normalmente passa a fronteira, está lá em Roraima, e aí, como que a gente pode facilitar esse processo? Então, acho que isso foi um primeiro passo para a gente olhar e tentar trazer uma oportunidade, uma oferta de emprego.
Desde 2020, nossos processos seletivos, eles acontecem 100% remotos. Então, não necessariamente o refugiado precisa estar alocado em São Paulo, uma das nossas sedes, a gente tem em Curitiba também, não precisa ir para São Paulo para verificar se vai ser aprovado ou não. Ele faz toda a trilha do processo seletivo de ponta a ponta, remotamente, para primeiro a gente verificar se de fato ele atende os critérios da vaga, para assim a gente começar a olhar para o bloco de documentação. Um dos pontos que foram bem complexos, e a gente precisa falar sobre isso, Ileana, é em relação à infraestrutura desse refugiado. Então, por isso que eu digo que é fundamental a gente entender o nosso público. O refugiado, ele está em busca de uma estabilidade, não necessariamente ele tem essa estabilidade. Então, eu não consigo ofertar, por exemplo, uma vaga remota, que sendo que ele está ainda em casa de abrigo, ele está incluso ainda dividindo o quarto, ele está em algum projeto social. Então, a gente precisa entender de que maneira que a gente pode abraçar, literalmente, abraçar a causa e poder dar essa infraestrutura para eles. Então, isso foi um ponto que a gente olhou e falou, puxa, realmente a gente vai precisar ofertar para uma infraestrutura local. Então, a gente precisa estreitar laços com esses projetos sociais, com esses parceiros, com essas parcerias que a gente acaba tendo, para poder trazer essas oportunidades para eles. E um outro ponto que a pandemia favoreceu a gente muito, anteriormente, falando um pouco de documentação, a gente tem, pela legislação trabalhista brasileira, a necessidade de um documento oficial, né, um documento sobre histórico de escolaridade, por exemplo. O refugiado, muitas vezes, ele migra para o país sem toda a documentação necessária, e aí havia, antes, em 2019, uma condição dele voltar para o país, tentar buscar essa documentação, então era um trabalho muito árduo. Né? Então, um dos pontos que a gente acabou tendo como favorável na pandemia, vamos dizer assim, foi que todas as instituições, inclusive Polícia Federal, inclusive escolas, eles tiveram que se adaptar ao novo normal e não podiam aguardar o refugiado ir ao país para retirar o documento, uma vez que a gente estava falando da situação delicada que o mundo estava passando. Então, a gente conseguiu educar esses refugiados para poder buscar os documentos de maneira online e que, ao mesmo tempo, atendesse a nossa necessidade na companhia. Então, foi muito, muito bacana poder verificar como que a gente podia ajudar esse refugiado, porque, no final das contas, é um ganha-ganha. O refugiado ganha, sendo empregado e tendo uma estabilidade, e nós, como empresa, ganhamos por encontrar alguém dentro do perfil que a gente procura. Então, eu entendo que muitas vezes o nosso papel como empresa vai ser educar esse refugiado, falando, olha, vou te falar como que você pode fazer. Vai aqui, vai nesse link, você pode fazer isso, isso, isso. Então, não é no primeiro impeditivo do refugiado, se ele atende o requisito, que a gente vai falar, puxa, que pena. Não, vamos lá, deixa eu ver de que maneira que eu posso te amparar nesse processo de recrutamento e de admissão. Acho que esses foram os grandes desafios, falando de recrutamento e seleção, e as grandes adaptações que a gente precisou fazer. Uhum. No, incrível. Parece que o primeiro passo é aprender sobre o contexto, aprender qual é o contexto também legal, quais documentos precisam, e também remover algumas das restrições desnecessárias que podem dificultar a contratação de um refugiado por algumas razões. Não, super. E, Adriana, pode falar um pouco sobre se Saitel tem uma política empresarial de inclusão ou de diversidade? Se sim, os refugiados fazem formalmente parte dessa política? Interessante de aprender um pouco sobre como você veja os refugiados dentro da política ou da percepção da diversidade da empresa. Uhum. Claro. Agora a gente está falando da pauta de refugiados e por isso que eu estava me focando nisso.
Mas um dos pontos, e eu falo com grande orgulho, a Saitel é uma empresa extremamente inclusiva. A gente precisa amparar as minorias. Então, quando a gente fala de amparo às minorias, a gente não está falando de um público único. A gente está falando de diversos. Então, a gente tem muitos programas inclusivos e eles fazem parte, sim, de uma política de diversidade e inclusão, os refugiados, mas, assim, também nós temos pessoas com deficiência, nós temos um programa, um projeto chamado Mulheres, a gente tem uma captação de transgêneros também fazendo parte da nossa companhia. Então, para cada público, deve ser uma experiência personalizada. Para cada público, ele vai trazer um problema e a gente vai pensar numa solução diferente. Então, por exemplo, um transgênero, ele vai querer ter um crachá com o seu nome social, ele vai querer ser chamado pelo seu nome social. Então, são pequenos detalhes que a gente olha para poder expandir. Refugiados, eu posso dizer que foi o primeiro projeto, ele é o mais antigo e isso trouxe todo o profissionalismo que a gente tem hoje e a quantidade de refugiados que a gente tem hoje, mas a gente começou, eu acho que é uma tendência, há alguns anos a gente começou a olhar para as minorias em geral, então a adequação desde público feminino, masculino, independente de raça, credo, né, a gente está falando de inclusão o tempo todo. Tanto porque, Ileana, as nossas oportunidades de emprego muitas vezes são o primeiro emprego do colaborador. Então, a gente fica imaginando, falando um pouco, eu sou psicóloga, né? Então, não tem como não psicologar neste momento. A gente fala muito sobre a questão da identidade pessoal. A primeira experiência profissional favorece a identidade deste colaborador. Se ele já entrar numa empresa onde ele se sente rejeitado, isso acaba prejudicando muito a percepção de si mesmo, né? Então, a gente entende que a minoria precisa ser inclusa, precisa ser abraçada, precisamos falar sobre isso, e eles precisam fazer parte da nossa cultura. Então, assim, a cultura ela não é diferente para o refugiado, para o brasileiro, para o transgênero, para o negro, eles fazem parte da cultura, eles criam a cultura com a gente constrói a cultura com base no que eles também nos trazem como necessidade de adaptação. Então, isso, assim, se você me perguntar alguma recomendação para a empresa, escute a causa, escute as pessoas da causa, o que elas estão clamando, o que elas estão pedindo, para que eles também, para que as próprias empresas percebam que a gente precisa se moldar também, a gente precisa amparar todas essas minorias. Não, isso é ótimo e sempre dizemos também que para as empresas que querem iniciar um projeto ou trabalhar com refugiados, não é necessário iniciar um projeto separado para essa população, necessariamente você pode explorar também como a empresa pode integrar os refugiados dentro de seus programas existentes de diversidade e inclusão, de outros programas de recrutamento e fazer algumas mudanças e adaptações para que sejam muito relevantes para essa população. Não, mas super legal. Edena, pode falar um pouco, estou super interessante a falar sobre quais benefícios sua empresa, como tinha experienciado ou já viu algum benefício comercial de seus esforços para recrutar, integrar funcionários refugiados? Se você quer comentar um pouco sobre isso. Sem dúvida nós temos benefícios. E por que eu digo isso? Eu vou precisar falar um pouco da vida do refugiado, eu vou até abrir um pouco meu coração aqui como pessoa física. Eu sou de uma família chilena e minha mãe passou por esse processo de imigração. Então, como que é o processo de imigração? Há uma crise existencial, há uma questão voltada para identidade, né? Quando eles entram na empresa, eles se sentem, e a gente fazendo da melhor forma possível, eles se sentem abraçados pela empresa, e o nível de gratidão que eles têm pelo amparo acaba refletindo nos resultados finais desses colaboradores. Então, desde 2019, a gente começa a olhar os resultados dos nossos refugiados, o quanto que a gente consegue trazer isso até como solução para outros clientes
clientes, e foi assim que a gente começou a crescer como número mesmo de refugiados, foi quando a gente começou a ver que os refugiados tinham resultados melhores que os brasileiros. E a partir disso, a gente começou a trazer essa solução para outros clientes que falaram, poxa, eu quero um pouquinho disso aqui para mim. Então, só para te dar um cheiro, né, uma noção de como que estão os resultados dos nossos refugiados. Hoje, a gente tem um time que fica, ó, tem até aqui a cola, 66% menos de absenteísmo e menos de falta dos brasileiros. Eles realmente têm um senso de pertencimento muito grande na companhia. Eu já ouvi um refugiado falando para mim, antes de eu ser integrado na cultura brasileira, eu fui integrado na Saitel. Então, antes de fazer parte do Brasil, eu me senti parte da empresa. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente fala de turnover, 25% a menos do que os brasileiros. Eles não saem, então eles ficam na empresa. Há um senso de gratidão por ser uma das primeiras, se não a primeira empresa a olhar para esse colaborador, a olhar para esse candidato e falar, opa, você tem um valor que a gente precisa e a gente pode ter também o que você necessita. Então, é um casamento que deu muito certo, porque, de certa forma, ele acaba trazendo resultados para nós, então a gente atende países da América Latina, ele consegue amparar e ter resultados positivos e comerciais para a nossa companhia, né? Sim, totalmente. E isso é ótimo, porque já ouvimos isso de muitas empresas que fazem parte da TENCH, que fazem parte de empresas com refugiados. Elas já viram muitos benefícios, como maiores taxas de retenção, como você comentou, maior diversidade cultural na empresa, claramente, maior coesão de equipe também. Há muitas coisas que os refugiados, como trabalhadores, podem trazer para a empresa, maior produtividade, e é realmente impressionante. Eu quero agora mudar e fazer algumas perguntas para Jesus, como um funcionário na Saitel. Quero ter um pouco a perspectiva de Jesus. Jesus, muito obrigada por fazer parte desta conversa hoje, compartilhar sua experiência. Você é de Venezuela e atualmente trabalha na Saitel Brasil como supervisor, eu acho. E se você quiser, pode contar-nos um pouco sobre sua história, sobre como chegou para trabalhar na Saitel Brasil, um pouco como tem sido sua experiência lá no processo de recrutamento, se você quer comentar, ou também que coisa a empresa fez que ajudaram sua experiência de contratação e integração fora uma positiva. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar aqui. Quando me falaram, Jesus, você quer falar um pouquinho sobre a Saitel e a experiência de você como refugiado dentro da empresa? Eu falo assim, para mim vai ser extremamente fácil de falar, porque, como falou a Adriana, realmente a gente sente uma grande gratidão. Primeiro, por ser a primeira casa, mais que eu migrei para o Brasil, migrei para Saitel, do meu país para Saitel, diretamente, porque aqui é onde a gente passa mais tempo do nosso dia a dia. Eu sou médico no meu país, eu fazia cirurgia, estava fazendo minha pós-graduação em cirurgia pediátrica. Como todo mundo sabe, a situação da Venezuela, política e socialmente, é uma situação extremamente grave. Inclusive, a gente corria o risco de ficar doente sem remédio, sem nada dessas coisas, de que a gente, vendo as situações que a gente estava no dia a dia, a gente decidiu viajar. É uma grande escolha, porque não se sabe o que você vai ser do seu futuro, mas quando você nunca decidiu viver em outro país, seus planos no futuro não estavam relacionados com isso. E aí aquela escolha de qual o país que eu vou ter que viajar. A grande maioria a gente decide trabalhar, de migrar para países que tenham fronteira com a Venezuela, entre essas Colômbia e Brasil. Brasil é aquele, a gente via como aquele gigante impenetrável, porque era outra língua diferente, outro jeito de ser, outra cultura completamente diferente, mas a gente se arriscou, eu me arrisquei e cheguei aqui com bastante dificuldades econômicas para poder chegar, e teve a sorte de entrar em uma entrevista de trabalho na Saitel.
Quando eu cheguei nessa entrevista de trabalho, foi bastante difícil, porque a gente tem que fazer tudo correndo, tudo na correria, um monte de documentos que a gente tem que trazer. E eu me lembro sempre disso, eu sempre falo dessa questão, porque eu acredito que foi fundamental para mim. E quando vocês falam de RH, quando vocês falam para a empresa, quando vocês falam dessas coisas, para mim, eu vejo mais como pessoas. Porque quando você fala de RH, para mim está falando de Diana, está falando de Adriana, está falando de Ingrid. São pessoas que que mais que ser ou representar um departamento, são pessoas de inumerável valor, assim, podemos dizer, ético, moral, de acolhimento. Então, quando me veio com aquela loira maravilhosa de Diana, a forma que ela entrevistou, inclusive quando ela viu meus documentos, ela me deu uma notícia horrível. Naquele momento eu falei, Jesus, realmente assim, com documento de refugiado, é bastante difícil que você entre por umas questões de documentação. Mas eu vou fazer o máximo para te ajudar. E realmente a vaga era de um dia para outro. Outro dia eu tinha que trabalhar. Porém, eu me lembro que ela fez uma carta para mim, eu me lembro que ela falou diretamente com o pessoal diretamente da Polícia Federal. Para mim fez completamente a diferença, porque uma pessoa de RH realmente não tem por que fazer isso, ou não é obrigada a fazer isso. Mas aquela questão emocional, aquela questão de pessoa, levou ela a fazer tudo isso por mim. Quando eu cheguei novamente com todos os meus documentos em régua, em ordem, aí eu tinha um único objetivo depois de entrar na Saitel, e ser responsável por aquela oportunidade que a empresa e que RH deu para mim. E naquele momento, aquela dificuldade que passamos junto, aquela a oportunidade que estavam dando para mim, obviamente, a gente valorava um pouquinho mais. E isso realmente, assim, eu vejo que, como a Adriana falou, isso foi em 2018, a evolução, eu acredito que também por parte do crescimento profissional dessas pessoas e o nível de crescimento dessas pessoas que levaram essa cultura para todos os cantos da Saitel e integraram. A mesma Diana, quando depois, com o tempo, eu tive a oportunidade, né, de participar do App Saitel, que é um programa para ajudar as pessoas que estão aqui dentro da Saitel virarem líderes. Então, fiz o curso, participei, todas essas coisas, e quando cheguei de novo lá no meu processo seletivo para ser supervisor, estava a mesma pessoa, estava a mesma Diana. Então, acredito que isso é bastante importante, porque é um segmento de RH em todos os processos, não só no recrutamento, no primeiro para fazer no primeiro nível operador, sino também no processo de supervisão, e o mesmo acolhimento, é a mesma forma, com uma diferença, que é uma das coisas que eu vejo grande evolução, com uma diferença, que é a evolução. Você pode ter uma boa política de inclusão, mas essa política nunca é suficiente para você falar que é bom. E uma coisa que falou sempre a minha gerente, você pode ter uma excelente política de recrutamento, mas se você não tem um gerente que quando você está deprimido, quando passam depois de 6 meses, todo refugiado depois de 6 meses que sente saudade e sente o choque da realidade, aí entra outra pessoa que forma parte da equipe Saitel. E aí entrou aquela pessoa maravilhosa que se chama Bruna Medeiros, que é minha gerente atualmente, gerente sênior atualmente da Saitel. Me sinto muito orgulhoso de falar isso, porque a gente vê que grandes pessoas desse calibre, desse nível ético, moral, essas coisas vão crescendo dentro da empresa, e isso realmente que faz a diferença. Ela falou para mim, gente, você não tem que se preocupar por você não conseguir exercer a medicina, fazer o que você pode fazer 1000 coisas a mais. Eu falei, mas vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Gente, aqui pode explorar outras áreas da sua vida. Pode explorar gestão de pessoa, fazer um curso, essas coisas. E isso fez completamente diferença. Aquela pessoa que me recrutou, aquela pessoa que me fazia seguimento lá no RH, e além uma pessoa maravilhosa que acreditava em mim todos os dias lá na operação, é o que fazia completamente a diferença para mim. Quando posteriormente a isso, não é só
porque não estamos falando que a política de inclusão só vá para os gerentes, para as pessoas que estão comigo, sino um nível até a presidência. O nosso presidente, Lujan, quando sempre fazia os meetings, sempre estava, ele faz umas oportunidades, ele sempre faz uns papos com todos os operadores da Saiteo, e ele teve uma oportunidade de falar, e inclusive chamaram refugiados a falar sobre refúgio e essas coisas. Então, eu vi que desde o nível início que você está lá, desde o início do processo de recrutamento, até o diretor da empresa, que talvez é uma pessoa que talvez não tem que ter muito contato com o dia a dia das pessoas, era o mesmo pensamento. Aí que um refugiado pensa assim, gente, essa é boa terra para você fazer raízes. E isso que faz a diferença. Posteriormente a isso, eu falo assim, gente, não é fácil todos os dias, porque agora o papel de uma pessoa do meu líder, do meu nível como supervisor, agora é fazer o mesmo com outras pessoas, e levar o mesmo que fez a Diana, o mesmo que faz a Adriana, que faz minha gerente todos os dias, é também fazer isso, é uma responsabilidade extremamente grande, porque talvez a Adriana já é psicóloga e Diana também, então tem uma pouca mais de facilidade. A gente que não tem muito trato, a gente tenta, e é treinado precisamente por essas grandes mulheres e homens. E aí a gente tem uma grande parceria, que quando eu comecei a fazer processos seletivos, aí as pessoas que começaram a entrar comigo, não sei por que RH um dia pensou, ou realmente sei por que é, né? Mas a questão de que eles implementaram a fazer os processos seletivos em espanhol. E a minha parceira que fazia processos seletivos em espanhol era completamente diferente o rosto do refugiado. Quando o processo seletivo ele vê que a pessoa que está lá entrevistando ele faz um esforço para falar em espanhol e que vai ser escutado em português, em espanhol, então ele fica todo esse nível de ansiedade, de dificuldade, ele se relaxa e começa a falar quem realmente ele é. Então, eles fez completamente diferença. Quando eu vi isso e eu realmente depois observei que nossa gerente de comunicações parou de fazer tudo em português e agora todos os nossos comunicados são em espanhol e em português, eu teve que falar com a Adriana e teve que falar com a mesma Diana e falar assim, gente, e vocês estão de parabéns, porque faz completamente a diferença, estão de parabéns com as políticas, porque vocês não são uma coisa de que vocês ficaram com uma boa acolhimento, que vamos falar sobre isso. Não, vocês evoluíram com o tempo, e todos os dias estamos evoluindo. Hoje em dia, eu posso tranquilamente falar para minha parceira de RH, que faz os processos seletivos comigo, né? Aí eu falo assim, me dá 2 dias, que vamos lá, vamos na casa de refúgio, porque me falaram que lá tem uma pessoa que é trilingüe, e eu acredito que essa pessoa vai ser super legal para essa vaga que a gente tem. Ela vai falar, ah, sim, super bem. E essa é minha amiga Ingrid, que hoje em dia faz o processo porque ela entende a necessidade, ela entende, porque eu acredito que são pessoas certas, no momento certos e com um alto nível de compreensão. Faz pouco tempo, estava falando com o meu gerente, né, uma pessoa maravilhosa, que tem pouco tempo dentro da empresa, mas a gente termina incluindo também dentro da cultura Saiteo. Tivemos uma agente que teve a oportunidade de procurar seu filho, ela fez tudo aqui, tem casa, tem aluguel, vou procurar meu filho na fronteira, porque vou trazer ele. Consegui, através da Saiteo, ter uma estabilidade, aluguel, posso trazer meu filho. E ela falou, mas eu preciso como mais ou menos 10 dias. Eu falei, vamos fazer esse planejamento, inclusive eu vou ajudar você em que todas as nossas métricas e todo esteja para que você consiga ir. Meu gerente, ao princípio, falou, gente, 10 dias, call center. Mas depois disso, quando a gente identificou que a gente podia entregar, e o bom resultado que isso foi, eu acredito que fica claro para todos, inclusive desde o ponto de vista de uma empresa privada, porque empresa privada a gente é muito responsável. E quando a gente fala de responsabilidade de uma empresa privada, é aquela empresa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade e nos remunera economicamente para nós fazer os nossos sonhos. Então a gente tem que cuidar ela como nosso, porque é onde a gente está colocando as nossas raízes. Então, ao final deu tudo certo.
Hoje em dia, eu acredito que, assim, mais de falar de RH, mais de falar da Saitel, eu acredito que o secreto está no valor que essas pessoas têm como pessoas e não deixando do lado, obviamente, para as pessoas que estão representantes de empresas, não deixando do lado do caráter empresarial, porque a gente Totalmente. sempre está bastante claro disso, inclusive a primeira nossa razão fundamental de estar aqui é essa, e nossa razão de crescimento é isso. Hoje em dia eu me sinto orgulhoso porque, além do processo seletivo, eu vi muitas pessoas crescerem dentro da empresa, com novos caminhos a trabalharem, né? Então, isso é bastante interessante. Jesus, você tem uma história incrível e está claro que você traz tanto valor ao Southwest como uma inspiração, acho, para as empresas que está ouvindo hoje. Você entrou numa função e agora você cresceu dentro da empresa e claramente agora é totalmente fluente em português, é uma coisa incrível. Antes de encerrar, quero somente fazer uma pergunta mais do chat. Eu acho que possivelmente seja para Adriana, mas possivelmente Jesus tem também uma resposta. Mas, Adriana, há uma pergunta aqui no chat de Intervalor sobre esse programa de espanhol em company, e ela diz: em que momento os colaboradores fazem o curso? Fora do horário do trabalho, ou eles têm algum curso totalmente subsidiado pela empresa? Um pouco, se querem comentar um pouco sobre isso. Eu acho que tem muita relevância. Uhum. Claro, a gente faz o seguinte, né? A gente tem 1h30 semanalmente com eles em aula, onde a gente pega um pouquinho do horário de trabalho e um pouquinho do horário dele para poder fazer. Então, se o cara ele entra às 9 horas, então ele está alogado aí umas 8 horas, ele faz o horário da aula e estende um pouquinho o horário dele, então é considerado meio a meio, horário de trabalho e horário pessoal. E a gente tem todo um critério que a gente utiliza na implantação do espanhol em company. Então, os participantes, eles precisam, além de atender as salas, as aulas, provas, eles têm alguns critérios que eles devem preencher. Mas o custo, ele é totalmente subsidiado pela empresa, com exceção do material didático. Material didático, o próprio colaborador participante paga, mas é um valor muito, muito acessível perto do valor do curso que a gente subsidia, né? Não, super interessante, é um programa, eu acho que é muito importante e que muitas empresas devem considerar. Eu acho que, como estava comentando Jesus há um momento, não precisa de fazer uma mudança completa dos processos, mas umas pequenas mudanças pode mudar toda a experiência da pessoa no processo de recrutamento, no processo de integração, e esse programa é super interessante e muito importante para essa população. Mas é importante para as empresas que estão ouvindo hoje que a vezes requer de alguns pequenos passos no início para abrir seus processos aos trabalhadores refugiados, mas uma vez que você já faça isso, é muito mais fácil depois. Então, Adriana, para cerrar, uma última pergunta para ti, para Jesus. Vocês têm algumas outras recomendações para as empresas que estão ouvindo hoje sobre como elas podem recrutar trabalhadores venezuelanos ou como pode melhor apoiá-las depois de ser contratadas? Pode ser uma resposta curtinha, uma coisa Claro. para finalizar. Claro, eu acredito que seja ouvir o público, né? Então, a gente tem o público interno, os nossos colaboradores, onde a gente tenta entender a todo momento, se a gente, via focus group, via pesquisa, a gente tenta entender de que maneira que a gente pode aprimorar, a gente é indignado, a gente caça reclamação e sugestão para poder aprimorar, e em contrapartida, falando dos candidatos, nós também fazemos esse movimento, seja com candidatos aprovados ou reprovados, a gente quer entender como que foi a experiência dele, como que a gente pode amparar cada vez mais esse público. E foi assim que a gente foi se profissionalizando. Se vocês me perguntassem há 2 anos atrás se eu saberia dizer, eu falar, não sei, vou ouvir o que eles têm a dizer, e aí, com base nessa escuta e realmente colocar em prática o que eles sugerem, fez toda a diferença e faz com que eles se sintam
parte integrante deste projeto. Então, é ouvir. No, super. E Jesus, você quer compartilhar algo no último minuto, qualquer outra recomendação que você tenha para as empresas, como fazer esse trabalho de maneira mais positiva para esta população? Eu acredito, partindo do ponto de vista de que refugiado podemos ser qualquer um de nós em qualquer momento de nossas vidas, porque eu acredito que talvez uma pessoa que vem do Nordeste também a tentar a vida completamente sozinho, termina sendo também um refugiado dentro do seu próprio país. Eu acredito que ser empático, analisar essa questão. Eu, enquanto começar a entender o dor das outras pessoas, que talvez seja um problema completamente diferente. E eu não estou falando que todos os refugiados têm o mesmo problema. E isso que tem que ficar extremamente claro. O meu irmão, que também veio na mesma situação 2 anos, 1 ano depois de eu ter conseguido um aluguel aqui, a história dele e as necessidades dele são completamente diferentes, chegando do mesmo país, as mesmas pessoas. Então, eu acredito manter a mente aberta, escutar as pessoas, analisar o contexto da vida deles, analisar o contexto de que talvez seja legal, qual que é o ciclo de vida que essa pessoa se encontra, e trabalhar em base a isso, porque quando você consegue entender no momento, o lugar, perfil dessas coisas, e você consegue orientar, que é o que faz RH, assim, como base, aí a pessoa floresce como uma planta, entendeu? Como uma flor de verdade. Ela começa a trazer o melhor de você, o melhor dela para você, inclusive para a empresa. Então, eu acredito que está nisso, sentar, falar, entender, e o que, em outras palavras, o mesmo que falou a Adriana aqui. Não. Obrigada, Jesus. Não, ótimo. Não, obrigada, Adriana, e a Jesus por compartilhar suas experiências. Muito impressionante tudo o que Saitel tem feito. Jesus é uma inspiração para todas as pessoas aqui hoje, definitivamente. Quero também agradecer a Vanessa da ACNUR e a todos vocês por participar hoje nesta conversa, pelo seu interesse. Hoje está acompanhada com TENCH, foi o Fórum Empresas com Refugiados e o Pacto Global. Se você estiver interessado em aprender como sua empresa pode se envolver e contratar pessoas refugiadas no Brasil, como melhor integrá-las na sua empresa, no Brasil e também nos outros países também, você pode entrar em contato conosco, com Vanessa, comigo. Vou compartilhar os links no chat ao final. Pero muito obrigada, e também qualquer outra pergunta que você tem, aqui está meu contato. Muito obrigada, Jesus e Adriana. Bom dia a todos. Obrigada, Helena. Só uma última palavra. A Helena falou sobre Claro, contratação, né? A gente vai ter o treinamento dia 1º de dezembro. Aliás, já convido aí a Saitel para participar, para membros do Fórum Empresas com Refugiados, porque vocês têm muito a compartilhar, né? Talvez não para aprender, mas para compartilhar. Então, podem entrar em contato com a gente. A gente gravou esse webinar e vai passar para vocês o link, a gente vai colocar lá no YouTube e na página Empresas com Refugiados. E queria parabenizar, então, Adriana e Jesus, adorei as falas de vocês, até recebi comentários aqui pelo chat de pessoas que estão acompanhando. Então, muito, muito, muito obrigada. E obrigada, Eliana. E é isso, gente, eu vou encerrar e até a próxima. Bom dia.